E olha, pessoal, do jeito que está indo o número de casos aí, eu tô para dizer para vocês que vai chegar em fevereiro do ano que vem e a gente vai continuar nesse sistema remoto, hein? Tô falando pro pelo senhor e menos, aquela professora daquela primeira palestra falando lá coisa errada lá, ó. que pelo menos já falou que até julho a gente vai ficar no sistema remoto, pelo menos o municipal. Então, ó, olha. Ô, louco, tá gravando aí. O Thiago detonou a professora aí, professor. Aí tá ótimo, tá super feliz com a palestra. Se vocês, professor, não ficasse brabo comigo, eu queria pedir pra entrar no Meet aquele dia, que eu queria conversar com aquela mulher. Mas daí vocês iam reprovar eu, que vocês iam ficar com tanta raiva de mim que eu ia acabar com aquela mulher, professor. Ô, louco, Não, não Thiago. acredito. Hã? Ô, louco. Professor, o país inteiro falando que a pandemia não vai acabar tão logo. Tem tipo 1, tipo 2, tipo 3 de coronavírus. Gente já pegou a terceira vez já. Pode tomar uma vacina pra um tipo e pegar outro tipo. E a mulher lá questionando o Ricardo, sendo que o Ricardo tava certo. Ah, Ó, até o Cristiano Ronaldo já pegou 2 vezes o negócio, cara. O cara é atleta. não. Pro senhor ver. E no fim vocês não vão inaugurar as salas novas lá do campus, hein, pessoal? É isso aí que me deixa mais triste, hein? Mas isso aí é culpa, tem um pessoalzinho aí que gostava lá do centro, então eu acho que isso aí é mal olhado dessa turma aí. Só pode ser castigo, não é possível. É a ala da Carol, que eles tinham esse sentimento de pertencimento com o colegião do centro lá. Você só tá falando isso porque você tropeçava toda vez naquele caquinho lá. Ah, tá. É que eu fui brigar com os cachorros, que eles estão muito loucos. Eles queriam um galo gritando. Eu não ouvi. Não, é mal olhado da Carol isso aí. Ela gorou a inauguração do bloco novo lá. Credo, gente, que horror. Que horror. Eu quero só ver se eu não passar no próximo processo seletivo e eu não conseguir dar aula nas salas novas lá. Vai estudando então. Vai ser culpa da mandinga desse pessoal aí. Para que o centro é mais top. Se eu tenho no Emi Lanche, tem o negócio ali da esfirra. É mais top. Tem mais lugar pra ir comer. O negócio parece um colégio, A Lígia, Thiago. a Lígia quer ir lá pro campus pra ela ficar indo pro inferninho, você já sabe, né? Ela já é a capetinha daí. É. Quieto, menino. Bem, Chega dia de carnaval, professor, ela veste de vermelhinho, hein? acredito, né, que eu já falei algumas vezes, né, sobre o consenso de Washington, né? Acho que aí principalmente a Carol e a Lígia, né, que participam lá do grupo de estudos, né? A gente já trabalhou um texto, né, sobre o consenso de Washington. E na aula de hoje a gente vai refletir sobre alguns desses elementos, né, sobre esse consenso que foi feito lá em 1989, né? E por que é essencial, né, que um professor de geografia ele compreenda realmente o que foi o consenso de Washington. Porque até hoje a gente vive, né, principalmente o Brasil e os países da América Latina, a gente vive ainda pautado, né, por várias das diretrizes que foram estabelecidas por esse consenso.
Então, infelizmente, ele acabou se perdurando, né, por todos esses anos, né, ele se adentrou no aparato estatal brasileiro, né, e também dos outros países da periferia, e, de certa forma, né, a gente ainda está colhendo boa parte desses frutos malditos, né, do consenso de Washington. Então, nessa aula de hoje, a gente vai, né, refletir mais ou menos nesse sentido, né? E depois, na semana que vem, a gente já vai ver as ações, né, específicas, né, desse consenso em alguns países do mundo, né? Então, o livro, né, que eu vou estar utilizando é A Globalização da Pobreza, né, do Chossudovsky, né, onde ele vai tratar, né, esse livro aqui, que eu vou ter que escanear, né, algumas partes dele para passar para vocês. E esse livro, né, ele vai tratar exatamente dos impactos, né, das reformas que o Banco Mundial e o FMI instituíram, né, sobre esses países da periferia, né? Mas para a gente compreender o porquê, né, que esses países eles acabaram ficando presos a esse consenso, é necessário, então, a gente fazer todo um resgate, né, histórico de como é que foi o processo de formação, utilizando, né, a categoria do Milton Santos, né, a formação socioespacial desses países da periferia. Eu acredito, né, que ao longo de toda essa disciplina tenha ficado muito, muito claro, né, para vocês que as dimensões, né, econômicas e sociais de cada um dos países, elas estão estritamente relacionadas com esse processo de formação socioespacial, né? Então, por isso que a gente, em algumas das aulas, a gente viu, né, qual que foi a formação social e econômica do continente europeu, né? Qual que foi essa formação aqui no continente americano, né? Depois a gente viu algumas coisas, né, principalmente sobre a China, exatamente no sentido de trazer essa reflexão para a gente compreender, né, que cada um dos países, né, eles possuem as suas dinâmicas espaciais e isso está relacionado com esse processo de formação socioespacial. Então, um detalhe, né, muito importante que a gente tem que considerar, né, a princípio é a divisão que eu já venho falando ao longo das outras aulas, né, que é o quê? Existe, né, no modo de produção capitalista, infelizmente, os países do centro e os países da periferia, né? E dentro, né, de toda aquelas fases, né, do capitalismo, né, iniciando lá desde do capitalismo mercantil, passando pelo capitalismo industrial, depois capitalismo financeiro, em todas essas dimensões, né, do capitalismo, manteve-se a mesma estrutura de exploração, né, dos países do centro para com os países da periferia, né? Então, é em virtude disso que a gente vê todo aquele processo sangrento e cruel, né, na época do capitalismo mercantil, né, que toda aquela estrutura do colonialismo acabou se refletindo, né, no massacre das populações nativas, né, na própria questão da obtenção de riquezas naturais desses territórios dos países da periferia. Então, toda essa questão já começa lá desde o capitalismo mercantil, né? Toda aquela estrutura de exploração, até mesmo a opção, né, a opção que esses países do centro do sistema capitalista fizeram de adotar práticas do modo de produção escravista, né, que foi anterior ao modo de produção feudal,
justamente no sentido de você obter ainda muito mais lucro, né? Esse foi um detalhe muito importante, né? Então, é isso que nos chama muita atenção, né? Que lá naquele início, né, do capitalismo mercantil, né, os donos dos meios de produção conseguiram, então, trazer para aquele contexto, né, estruturas e relações sociais lá do modo de produção escravista, ou seja, lá da antiguidade ainda. Justamente no sentido de quê? De você ampliar cada vez mais o processo de acumulação de capital. Então, isso é um detalhe muito que nos instiga muito a pensar, né, sobre como que o capitalismo ele possui essa dinamicidade de estar sempre em constante mutação, né? Então, esse é um dos detalhes, né, que acaba permitindo com que o capitalismo ele se mantenha durante todos esses séculos, né? Justamente essa capacidade dele de metamorfose, de se reinventar, né, de conseguir capturar algumas oportunidades, né, e se aproveitando até mesmo dos avanços da técnica, justamente para manter, né, o processo, né, de exploração da classe trabalhadora, ao mesmo tempo um processo de exploração dos países da periferia, com o intuito de que continuar no mesmo processo de acumulação voltado para os países do centro do sistema capitalista. Então, tudo isso está relacionado com esse processo de organização do espaço mundial, né, que é a grande dimensão dessa disciplina. Então, ao final, né, dessa disciplina, o meu objetivo é que vocês, né, tenham em mente, né, que tenham conseguido compreender, né, todas essas fases, né, começando lá de tudo aquilo que a gente viu, né, modo de produção escravista, depois toda aquela formação social do continente europeu e como que aquilo acabou influenciando, né, no início das grandes navegações, né, que foi ali o início do capitalismo mercantil, né, como que a burguesia ela passa a ganhar cada vez mais força, né, e quando chega lá no século XVIII, né, ela consegue dar então o seu impulso através da Revolução Francesa, né? E dali começa todo esse domínio da burguesia em todo o mundo. Logicamente, né, que existem, né, diferentes burguesias, né, cada uma estabelecida a partir da formação socioespacial do seu país. Mas, atualmente, ainda mantém-se essa lógica. Os países do centro ainda comandam, né, boa parte das relações de produção e das forças produtivas nos países da periferia. E quando surge, né, alguma nação que bate, né, que tenta romper esse limite, né, como é o caso da própria China, que sai da periferia, a gente acaba vendo, então, toda essa estrutura, todo esse conflito geoeconômico e geopolítico, né, que a gente está observando hoje entre Estados Unidos e a China, né? Lógico que, né, Tiago, eu não vou fazer a mesma afirmação que a professora fez, né, na palestra, né, de falar que o vírus, né, foi implantado pelos Estados Unidos lá na China, né, porque isso carece ainda de muitas provas científicas para você fazer esse tipo de informação. Mas tudo isso está dentro, né, desse grande jogo geopolítico, né, da mesma forma que aconteceu quando o mundo estava, né, dividido em dois polos, né, União Soviética de um lado e Estados Unidos representando o capitalismo de outro, né. Então, a partir, né, dessa perspectiva, né, de que nós da periferia, né, acabamos sempre
nos mantendo, né, como explorados, fornecendo recursos, fornecendo mão de obra, né, gerando um proveito, né, para o processo de acumulação, né, que dá ainda mais um fôlego muito maior para os países do centro do sistema capitalista. Então, isso nos traz, né, toda essa dimensão. Bem, então, partindo, né, desse princípio, então nós temos, né, esse quadro, né, país da periferia, colonizado, né, e amarrado por toda essa estrutura ainda. Aí, quando chega, né, justamente naquela fase em que tanto o Brasil quanto os outros países, né, da América Latina tentam romper algumas estruturas de poder, né, como é o caso, né, do próprio processo, né, de independência do Brasil em 1822, o que a gente observa? A gente observa que, para o Brasil conseguir estabelecer esse novo pacto de poder, foi necessário o quê? Foi necessário o Brasil recorrer, né, a toda a estrutura hegemônica do Império Britânico. Né, porque só lembrando que, naquele momento, século XIX, quem comandava a hegemonia mundial era o Império Britânico, né? Justamente aproveitando-se de todo o processo da Revolução Industrial que aconteceu, na primeira Revolução Industrial que aconteceu na transição do século XVIII para o século XIX. Bem, nesse sentido, né, isso nos dá a exata dimensão de que, em todos os nossos processos políticos, né, aqui, dos países da periferia, nós nos mantemos sempre presos às estruturas de poder dos países do centro do sistema capitalista. Se a gente observar, né, até mesmo o processo de constituição das diversas repúblicas, né, tanto do continente africano quanto na própria América Latina, também esteve vinculado, né, à própria aprovação, né, à própria aprovação dos países do centro, né. E um grande exemplo disso é o próprio processo, né, a proclamação da República do Brasil no final do século XIX, né, que só foi estabelecida a partir do aval, né, dos britânicos e também ali com um certo aval dos americanos também, né, isso é importante a gente destacar. E quando a gente chega, então, né, naquilo que o próprio Lenin ele chama, né, ele conceitua, né, como o imperialismo, né, na transição do século XIX para o século XX, nós, da mesma forma, ainda continuávamos sendo países escravocratas, países agroexportadores, né, dentro dessa dimensão, né, do imperialismo. Países, né, principalmente do continente africano, né, foram novamente recolonizados, né, aí a gente retoma tudo aquilo que a gente já discutiu lá nas aulas anteriores, né, a partir daquela figura clássica, né, temos lá o continente africano e cada um dos países pegando, né, a sua parte, né, e é justamente de todo aquele contexto do imperialismo e nós, explorados, né, da mesma forma que os países do continente africano, nos mantivemos presos a todo esse sistema neocolonial, né, e, segundo Lenin, na primeira fase do imperialismo. Bem, então, a partir do momento, né, que nós temos o próprio processo, né, de tomada de consciência em alguns países, né, e isso é muito importante também a gente destacar, né, que dentro, né, dos países da periferia sempre houve uma ala progressista, né, que tentou estabelecer
uma forma efetiva de independência, de romper com essa lógica entre os países do centro e os países da periferia. Né? Um exemplo disso, né, foi o próprio Simão Bolívar, né, aqui na América Latina. Né? Então, por isso que a gente ouve, né, o termo, né, República Bolivariana. O próprio São Martín, né, na Argentina, que também tinha essa concepção muito forte. Né? E no Brasil, a gente observa, né, principalmente um pensamento nacionalista, né, do Getúlio Vargas, né, quando ele toma o poder em 1930 e estabelece um novo pacto de poder, né, e isso, de certa forma, pessoal, isso gera um desconforto muito grande nos países do centro do sistema capitalista. A história sempre mostra isso. Né? Sempre quando na periferia surge algum movimento que tenta romper com essa lógica, né, imperialista, colonialista e de exploração, isso sempre causa, então, esse mal entendido com os países do centro. Né? Então, por isso que a gente sempre vai ouvir o pessoal falar mal do Bolívar, a gente sempre vai ouvir o pessoal falar mal, né, da própria Revolução Russa de 1917. O pessoal sempre vai continuar falando mal, né, da Revolução Comunista de 1950 na China. Né? Então, isso, né, vai ser comum até o momento que se perdurar o modo de produção capitalista. Por quê? Porque esses movimentos de rompimento sempre vai gerar esse mal-estar nos países do centro, né? Então, a partir disso, né, os países da periferia, né, quando a gente tem todo aquele grande conflito na Segunda Grande Guerra Mundial, né, em que esses países da periferia, assim como o Brasil, eles passam então a produzir vários produtos manufaturados, começa ali a engatinhar o seu processo de industrialização, que ao final desse grande conflito, né, isso de certa forma acaba estremecendo as relações com os países do centro do sistema capitalista, né, porque eles observam então, opa, eles estão de certa forma ameaçando aí essa fatia do nosso mercado, né? Isso, consequentemente, vai gerar, né, várias retaliações, vários empecilhos por parte dos países do centro para com os países da periferia, principalmente nesse sentido da industrialização. É por isso, pessoal, né, que os países da periferia, eles sempre passaram por esse processo de dificuldade, né, na manutenção, na gênese, primeiramente, e na manutenção do seu processo de desenvolvimento industrial e o seu consequente processo de desenvolvimento econômico. Né? Então, dessa forma, a gente observa, né, a partir, né, do final da Segunda Guerra Mundial, em que a gente tem toda aquela estrutura, né, do Plano Marshall, né, para ajudar os países, né, que foram afetados por esses conflitos, países, né, do continente europeu, né, principalmente da parte ocidente. Mas tudo isso vem no sentido de você minar o processo de influência da União Soviética, uma vez que o próprio processo de Revolução Russa de 1917 é um dos elementos que compõem essa tentativa de romper com essa lógica centro-periferia. Né? Então, logicamente que isso vai gerar, né, todo esse incômodo, né? E, de certa forma, como uma tentativa de você minar cada vez mais os movimentos sociais e a própria tentativa de um avanço das forças socialistas sobre os países do Ocidente Europeu, é por isso que lá acaba surgindo toda aquela dimensão da social-democracia, né? Ou seja, de você dar esse foco a mais para o social,
mas isso vem no sentido de você tirar esse processo de influência, né, da União Soviética, de todos esses países, né? E conforme a gente já viu, né, nas aulas anteriores, o mesmo acaba ocorrendo aqui na América Latina, né? Então, por isso que naquela aula a gente viu, né, toda a ação dos americanos sobre países, né, como a Guatemala, como a Nicarágua, depois no Chile, no próprio Brasil, ou seja, os Estados Unidos tentando, de todas as formas possíveis, causando massacres à população civil, causando todos os tipos, né, de barbaridades, patrocinando golpes, né? Isso justamente no sentido de que para você manter, né, aquela estrutura de poder, né? Por quê? Porque novamente essas tentativas, né, de tomada do poder, dessa vinculação social do poder que tentou se instaurar aqui nos países da América Latina, isso incomodava os americanos, né, que são um dos países que compõem esse centro do sistema capitalista, né? Então, justamente, né, nesse sentido, a gente observa, né, nos anos 50, anos 60, ali um determinado crescimento, né, de algumas estruturas, mas isso vinculado a um capital nacional que conseguiu se fortalecer. Um exemplo muito claro disso foi o que aconteceu aqui no Brasil, né, quando a gente tem o segundo governo Getúlio, o governo JK, né, que deram esse fôlego, essa infraestrutura necessária, né, para o processo de desenvolvimento do Brasil, né, e isso também foi algo que acabou ocorrendo em outros países, né, da América Latina, que conseguiram fortalecer alguns segmentos, né, do seu setor industrial e do seu setor agropecuário, mas tudo isso vinculado a um capital nacional que foi acumulado em anos anteriores, né? E quando a gente observa, né, o próprio Brasil, né, tentou estabelecer a partir de capitais nacionais, a partir até mesmo do capital estatal, gerar, né, algumas empresas estratégicas, né, até mesmo no setor automobilístico, né, que no Brasil teve, se eu não me engano, uma estatal, né, que fabricava caminhões, né, mas aí a gente observa que isso gerava todo um incômodo sobre os países do centro do sistema capitalista que comandavam as grandes empresas do setor automobilístico, né? Então, quando a gente chega, né, nos anos 70, né, o Brasil, e assim como os outros países da América Latina, totalmente dependentes, né, para o seu crescimento da principal matriz energética, que era o petróleo, né, isso, de certa forma, nos traz um cenário um tanto difícil durante os anos 70. E é justamente nesses anos 70 que acaba se estabelecendo toda uma conjuntura que vai nos prejudicar nos anos 80, nos anos 90 e vai ainda se manter vários resquícios disso durante os anos 2000, né? Então, quando a gente chega nos anos 70, principalmente em 1973, quando a gente tem o primeiro choque do petróleo causado, né, por um conflito geopolítico entre os países árabes, Israel e Estados Unidos, né, isso vai gerar um aumento muito grande no barril do petróleo. Se o barril do petróleo custava, em 1972, 1,5 dólares, por exemplo, a partir dessa alta que os países produtores de petróleo patrocinam, esse barril do petróleo vai para 20, né? Consequentemente, isso vai trazer sérias consequências, né, para as balanças comerciais desses países da periferia, porque eles estavam ali engatinhando o seu processo, né, de desenvolvimento econômico, mas esse desenvolvimento econômico
pautado nessa matriz energética que é o petróleo. Então, quando você possui a necessidade, né, de realizar essa intensa importação de petróleo, né, com esse alto preço, né, você vai precisar o quê? Você vai precisar de muitos dólares para fazer todo esse empréstimo para você poder comprar tudo isso de petróleo necessário, né? Porque o Brasil, apesar de ter a Petrobras naquele momento, ainda era insuficiente, né? Era insuficiente toda essa produção, todo o processo, né, de processamento dessa matéria-prima, desse recurso natural, né? Então, isso foi algo muito comum em todos os países da periferia. Essa alta no preço do petróleo de 73 trouxe, então, um desequilíbrio na balança de pagamentos. Aí, o fator que é mais interessante, né, justamente nesse período em que você tem esse choque do petróleo, né, havia uma parcela muito grande desse pessoal do capital financeiro que tinha conseguido acumular, né, uma série de capital, ou seja, um capital muito grande já de décadas anteriores, né, durante todo aquele boom econômico que aconteceu, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. É aquilo que vários autores chamam, né, dos petrodólares, né, ou seja, eram aqueles dólares, era aquele capital que estava vinculado principalmente a esse setor dessa matriz energética. E esse capital precisava, a todo custo, ser dimensionado para alguma área, né? E foi justamente essa oportunidade, né, de você emprestar esse dinheiro para os países da periferia, o Brasil, né, e os outros países da periferia embarcaram nessa de realizar esses empréstimos para tentar estabelecer ali um certo equilíbrio da sua balança de pagamentos e conseguir manter o ritmo, né, do seu desenvolvimento industrial e consequente desenvolvimento econômico, né? E dessa forma, né, o Brasil consegue passar ali por 74, 75, 76, 77. Quando chega em 78, virando para 79, existe novamente, né, um novo choque do petróleo, ou seja, um novo aumento do petróleo, né? Isso, logicamente, vai trazer uma série de consequências para todas as economias do mundo. E, nesse momento, a economia norte-americana, né, ela foi acertada em cheio, né, nesse sentido, né? Então, todos aqueles petrodólares, né, que estavam disponíveis no começo dos anos 70, de certa forma, eles acabaram se retraindo, né, nesse momento. E isso acabou gerando um processo de aumento da inflação norte-americana, e os americanos, justamente no sentido de você reduzir esse processo inflacionário, o que eles fazem? Através da convenção, né, do seu do Banco Central americano, eles optam, então, por realizar a elevação da taxa de juros. Bem, o que isso significa? Significa que o Brasil e os outros países da periferia que realizaram aqueles empréstimos a uma taxa de juros, né, de 2% ao ano, essa taxa de juros ela vai para 20%, 30%. Por quê? Porque o Brasil, infelizmente, acabou assinando um contrato, né, de empréstimo em que ele estabelecia que esse juros ele era flutuante, né? Ou seja, não se estabelecia um tabelamento desses juros. Então, na medida que os juros ele flutuava, né, o Brasil e os outros países tinham a obrigação de pagar essa dívida, pagar todo esse capital que foi emprestado a partir dessa taxa de juros. Então, isso, de certa forma, acaba triplicando a dívida externa do Brasil e dos outros países da periferia, né? E isso vai gerar, então, um processo de crise econômica durante o começo dos anos 80, né, muito forte nesses países, né? E, de certa forma, né, como eu havia dito,
né, todos aqueles petrodólares, eles sumiram nesse momento, né? Por quê? Porque países como o Brasil não conseguiam nem pagar os juros mensal desse financiamento, né? Então, isso acabou gerando um processo inflacionário muito intenso aqui no Brasil durante todos os anos 80, né? E o detalhe que é mais importante, tudo isso serviu para que surgisse naquele momento, transação dos anos 70 para os anos 80, uma nova retomada daquele liberalismo que surgiu lá na virada do século XVIII para o século XIX. Né? Todo mundo que se lembra que a gente já discutiu sobre o liberalismo, alguém pode definir aí para a gente o que foi o liberalismo? Vamos lá, Paulo, dá uma resumida aí para a gente. Ei, sumiu, Paulo? O que é o liberalismo, Thiago? Defina aí para a gente. Rapidão. O liberalismo é um sistema de econômico voltado à iniciativa privada, com menos interferência possível do governo. Tá bom, tá bom. Não tá ruim, não. Ei, Thiago, você conseguiu sintetizar bem. É exatamente isso. Né? E só lembrando que o liberalismo ele surgiu justamente no momento para tentar legitimar todo aquele processo hegemônico dos britânicos durante a transição do século XVIII para o século XIX. Né? Exatamente isso, Tiago. Né? Ou seja, a mão invisível do mercado iria resolver todos os problemas do mundo. Né? E cabia ao Estado apenas atuar em alguns segmentos que ocorresse algum desequilíbrio. Né? Então, a iniciativa privada, o mercado, ele iria dar conta de tudo, né? Então, é exatamente nesse sentido. Então, diante de todo esse cenário de crise, né, que a gente estava lá durante o início dos anos 80, o que acaba surgindo? Acaba se retomando toda aquela perspectiva teórica do liberalismo e esse pessoal acabou trazendo tudo isso para aquele novo contexto. Né? Então, é justamente aí que surge, né, dentro da Escola de Administração de Chicago, né, que ficaram também conhecidos, né, como os Chicago Boys, né, surge essa nova releitura do liberalismo, né, conhecido também como neoliberalismo, né, neo de novo, ou seja, um novo liberalismo, né, ou seja, eles transplantaram aquela perspectiva teórica que foi feita no início do século XVIII, eles trouxeram isso para os anos 80. Né? Então, a partir disso, o que esse pessoal passou a definir? Um detalhe relevante é que boa parte desse pessoal, né, desses neoliberais, eles passaram a compor o corpo técnico de várias instituições internacionais naquele momento, né, como o FMI, Banco Mundial, ou seja, então, em todas as atitudes e todas as ações do Banco Mundial e do FMI passaram a ser pautadas por esses neoliberais, ou seja, eles acreditavam fielmente de que a economia só voltaria a crescer em todos esses países no momento em que eles retirassem o Estado de todas as dimensões possíveis e deixasse o mercado se virar sozinho, que o mercado iria resolver todas essas desigualdades, iria trazer o desenvolvimento econômico de volta. Então, eles pregavam exatamente isso. Pois bem, o Brasil e os demais países
precisando, né, de muito dinheiro naquele momento para manter o mínimo das suas engrenagens econômicas, para não deixar até mesmo os seus bancos estatais falirem. A partir disso, né, esses países passam, então, a recorrer novamente ao Banco Mundial e ao FMI para emprestar ainda mais dinheiro, mas aí o que acontece? Banco Mundial e FMI, eles passam, então, a estabelecer, bem, eu só vou te emprestar essa quantia de dinheiro se você me garantir que você vai fazer essas reformas no seu aparato estatal. Bem, foi isso que acabou acontecendo nesses países da periferia durante a primeira parte dos anos 80. O que eles fizeram? Reduziram os juros subsidiados para diversos setores da economia, principalmente a agricultura. É nesse momento que surge de forma muito intensa o processo de financiarização da agricultura, né? Depois, né, as esferas sociais passam a ter redução nos orçamentos públicos. Isso também foi algo muito impactante nesse momento, né? O início das privatizações começa justamente nesse segmento, nesse período. O extremo combate à inflação, o pessoal acreditava, né, que a inflação era o principal problema daquele momento, a gente tinha que combater a todo custo a inflação, e para a gente combater a inflação, a gente tinha que reduzir a renda do trabalhador. Por quê? Porque eles acreditavam que a inflação se dava pela grande demanda, né? Porque eles acreditavam, então, vamos reduzir o salário do trabalhador, porque dessa forma o trabalhador não vai ter renda suficiente para consumir alguns tipos de bens e serviços, e isso vai gerar uma queda na inflação. Bem, essa perspectiva é a que os liberais eles acabam trazendo. Mas aí o que acontece, pessoal? Essas reformas, elas, logicamente, não trouxeram nenhum desenvolvimento econômico, nenhuma forma de avanço social, né? Pelo contrário, aprofundou ainda mais os níveis de pobreza nesses países da periferia e acabou ocorrendo o processo de que esses países não conseguiram nem pagar, nem continuar pagando os juros dessa imensa dívida que se materializou justamente naquele momento em que os Estados Unidos elevam as suas taxas de juros. Bem, nesse sentido, os países credores, né, os países do centro e as suas instituições financeiras, né, como o Banco Mundial, o FMI, né, elaboraram, então, uma grande convenção no sentido de avaliar e traçar novas estratégias para que esses países da periferia conseguissem pagar as suas dívidas e, consequentemente, conseguissem atrair investimentos para os seus respectivos territórios. Então, em 1989, eles fazem essa convenção lá em Washington, né? E eles avaliam, né, que essas reformas que foram instituídas durante todos os anos 80, elas não deram muito certo, logicamente, e a partir disso eles passam, então, a traçar algumas novas diretrizes, mas ainda mantendo, né, toda aquela perspectiva de você tirar totalmente o Estado da jogada e manter somente a iniciativa privada, porque eles acreditavam que é somente a iniciativa privada que traz o desenvolvimento econômico, né? Se você conversar com um liberal, né, se você conversar principalmente com o, o pessoal, os economistas, né, os acadêmicos de economia, até mesmo os acadêmicos de economia da UEMP, né, tem vários liberais, né, o liberalismo ainda contempla boa parte dos cursos de economia do Brasil, infelizmente. Eles acreditam fielmente de que o crescimento econômico só vem a partir da iniciativa privada, né? Sendo que a história ela comprova somente o contrário disso. Só há desenvolvimento econômico a partir do capital vinculado à estrutura
de Estado, né? Por quê? Porque banco privado nunca faz um investimento da mesma forma que um BNDES faz, né? Vocês viram no próprio trabalho que vocês fizeram das cooperativas, né? Vocês viram todo o prazo de carência, o prazo de amortização das dívidas, né, que as cooperativas elas fizeram, né, com o BNDES. Nenhum banco privado faz esse tipo de empréstimo para nenhum tipo de empresa, né? Então, muitas vezes a gente vê aí o empresário bater no peito, né, falando que eu não preciso de ajuda nenhuma do Estado, não sei o quê, eu quero é menos Estado, sendo que a realidade demonstra totalmente o contrário, né? O próprio careca, o velho da van, né, que fica se dizendo que ele é um liberal, não sei o quê, ele mesmo só fez crescer a sua rede de lojas a partir dos imensos empréstimos que ele fez com o BNDES, né? Então, existe uma contradição muito grande nesse discurso dos ditos empresários liberais, né, aqui no Brasil. Então, isso é o que a gente mais vê. Então, né, retomando, né, durante todo... O professor, Oi? posso atrapalhar o senhor só um pouquinho, que eu acho que o senhor vai concordar comigo. Pode falar. Durante o governo Lula, foi criado aquele Minha Casa Melhor, que tinha construção da casa popular pelo PAC, daí o governo dava um subsídio de 5 mil reais para você comprar imóvel. Deu o dono da loja que eu trabalho tá falando mal do governo Lula, né? Assim, do PT. Daí eu falei, ô, seu Adriano, na época que teve aquele projeto Minha Casa Melhor, aqui na loja, o senhor aderiu àquele projeto? Ele falou, ele olhou pra mim, rapaz, foi a época que eu mais vendi na loja, na história. Foi a melhor época de venda, foi aquela lá. Vendeu assim que mobiliou todas as casas. Eu falei, ah, foi? Ele falou, foi, rapaz, era uma loucura. Daí eu falei pra ele, falei, ah, mas o senhor tá falando mal do PT, mas o senhor falou que a época que o senhor mais lucrou foi durante o governo PT? Esse é o exemplo mais didático, Thiago, disso que eu... Ô, professor, e foi um projeto criado pela Luiza, que era a ministra do Comércio na época, que é a dona da rede Magazine Luiza, né? Então é as grandes empresas utilizando o Estado para crescer. É exatamente isso, Thiago. É exatamente isso. E daí a gente vê um, um empresário desse, né, na rede social, batendo no peito de que fazendo, porque o meu império cresceu dessa forma devido ao meu esforço, devido ao meu trabalho. Gente, a gente sabe que não é isso. Tá lá os dados do BNDES para quem quiser consultar, né? O pessoal só cresceu a partir da ajuda do Estado. E a história, né, durante todo o período, ela sempre demonstra isso, né? O liberalismo é só de goela, né? O liberalismo só funciona para você massacrar a população pobre, né? Para você tentar justificar o massacre da população pobre. Essa é a realidade, né? Então, durante todos os anos 90, a gente vê, né, o intenso processo de privatização, a própria abertura comercial e financeira, né, que detonou a nossa indústria nacional, né? Isso é também um dos fatos. E a gente acaba colhendo os frutos disso uma hora ou outra, né? E foi exatamente a minha fala naquela palestra lá de abril, né, quando eu problematizei toda aquela questão, né, do Brasil não conseguir produzir remédio, não conseguir produzir nem respirador, naquele momento não conseguia nem fazer as máscaras, né? E tudo isso é resultado justamente desse momento, dessas diretrizes do Consenso de Washington, que refletem até hoje na nossa sociedade, na nossa economia e na nossa estrutura estatal e política, né? Por quê? Sempre pautado o quê? De que o Brasil possui a vocação competitiva de ser somente exportador de commodities agrícolas e minerais, de que o Brasil não tem problema se o Brasil não ter indústrias, não ter nenhuma tecnologia.
esse pessoal acredita que se o Brasil tem minério e que o Brasil tem soja, para eles isso é importante para o Brasil. Só isso. Indústria, serviços, isso não interessa. Brasil exportando soja, exportando minério de ferro, bem, isso já está valendo. Mas para quem que isso interessa? Isso interessa justamente para aquele pessoal que ganha muito dinheiro com importação e para o pessoal do mercado financeiro, né, que ganha muito dinheiro com as dívidas públicas do Tesouro Nacional Brasileiro, né? Isso é algo que tem que ser tocado. E tudo isso está vinculado ao quê? Tudo isso está vinculado às diretrizes do Consenso de Washington. O próprio processo decisório do Banco Mundial de estabelecer a taxa de juros da Selic, tudo isso é uma ação política que está vinculado justamente àquela perspectiva, né, do Consenso de Washington. Do quê? De você manter sempre câmbio flutuante, né, metas de inflação e superávit primário, né? Tudo isso o quê? Tudo isso congregado no sentido de você dar sempre um privilégio para o pessoal do capital financeiro. É aí que eu entro numa outra questão, né? Pegando toda aquela estrutura, né, dos pactos de poder que aconteceu no Brasil, né, começando, né, pelo aquele pacto de poder entre o latifúndio semi-feudal e a burguesia industrial, né, que depois deu lugar para o pacto entre a burguesia industrial e o grande agronegócio. Quando a gente chega nos anos 80, a gente tem um novo pacto, né, que, segundo alguns autores, eles colocam que esse pacto de poder se estabeleceu entre o capital financeiro, né, interno e principalmente internacional, com vários setores, né, importadores aqui no Brasil, né, porque no Brasil, né, existe toda uma estrutura de classe, né, que está vinculada a esse setor de importação, né, importação de bens de consumo duráveis e não duráveis, né, então esse pessoal ganha muito dinheiro, e é o mesmo pessoal que ganha muito dinheiro no mercado financeiro, né. Então, esse novo pacto de poder está vinculado a esse pacto liberal que foi estabelecido a partir do Consenso de Washington de 1989. Né? Então, por isso que, ainda durante o governo do Fernando Henrique, ainda durante o governo do PT, né, o PT ainda tentou, de certa forma, romper com esse pacto liberal, mas não conseguiu. Então, por isso que cedeu, por isso que entrou lá no Ministério da Fazenda, Joaquim Levy, todo aquele pessoal que ainda está pautado nessa lógica estabelecida pelo Consenso de Washington, né? Então, por isso que, enquanto a gente não conseguir romper com essa estrutura, né, da mesma forma, né, com que os outros países, né, da periferia também não conseguirem romper com essas estruturas, a gente ainda vai continuar sempre sendo exportador de commodities, importadores de produtos industrializados, né, sempre com a mão de obra barata, de baixa qualificação, de baixa remuneração. A gente sempre vai continuar nesse ciclo, né? Deixa eu só colocar meu notebook para... A gente sempre vai continuar nesse ciclo de estagnação, né? Então, quando a gente observa, né, o Paulo Guedes falando, né, que a grande saída do Brasil é a reforma da Previdência, é privatização, ele nada mais traz do que aquele discurso do Consenso de Washington de 89. Né? Então, quando a gente observa, né, várias figuras populares, né, dos países da periferia que tentam estabelecer um discurso, né, que tenta romper com essa hegemonia, né, como, por exemplo, o próprio caso, né, do Maradona, né, que foi uma figura, né, muito importante para a América Latina, né, que conseguia
exatamente congregar, né, toda essa dimensão de pobreza, né, desse lado social. Então é por isso, né, que muitas vezes o pessoal, né, da direita, o pessoal dos países do centro, né, tinham construir essa imagem negativa, né, do Maradona, né, tanto como jogador quanto como um ativista político, né? Então, por isso, né, que a gente observa na Argentina, né, o quanto que foi impactante para eles, né, a Copa de 86, né, quando o Maradona faz o gol de mão, né, e faz aquele gol antológico, né, que é o mais bonito de todos os tempos, porque justamente toda aquela conjuntura traz exatamente essa tentativa e traz essa narrativa de você romper com essa lógica centro-periferia, né? Então, por isso que o Maradona sempre esteve ao lado, né, desse lado progressista, né, desse lado social. E isso, logicamente, incomoda, né, muita gente. Da mesma forma, né, que outros líderes políticos, né, como o próprio Mandela, na África do Sul, sempre incomodou, né, porque um país da periferia tem um líder desse que tenta romper com essa hegemonia, isso acaba trazendo, né, toda uma imagem negativa, né, que está vinculada principalmente a toda essa estrutura de poder dos países do centro. E tudo isso vinculado a toda essa lógica neoliberal que se materializou principalmente durante os anos 80. Né? Alguma questão, pessoal? Alguma observação? Acho que estou falando demais hoje, né? Ô, professor, dá para interligar isso que você está falando, né? Tudo disso do consenso de Washington, com aquela apresentação que a gente fez do Milton Santos, né? Que a gente fez um capítulo do livro lá para uma outra globalização, que o Milton Santos ele deixa bem claro que se quisermos transformar essa globalização em outra, não vai vir dos países de cima, e sim desses países da periferia, porque para os países de cima tá super ótimo, né? Tá super tranquilo, eles que estão sendo privilegiados, e para que seja uma outra globalização com uma outra perspectiva, isso tem que vir da periferia, dos países, né, latino-americanos e tudo mais, né? É exatamente isso, Lígia. Porque, e quando, né, surge algum movimento, surge alguma figura pública que tenta trazer isso à tona, tenta trazer esse discurso, né, anti-imperialista, né, tenta romper com essa lógica, aí isso acaba trazendo uma série de incomodações, uma série de desarranjos patrocinados pelos países do centro, né? Porque é exatamente isso que você colocou. Para os países do centro, para eles está totalmente conveniente continuar do jeito que está, né? E o Milton Santos coloca isso no livro dele de forma brilhante, né? Porque essa outra globalização, né? Com essa característica, né, que Milton Santos traz, né, de uma forma de você superar, né, toda essa estrutura, né, ainda a gente pode chamar de colonial, isso só vai se dar, só vai se materializar a partir do momento que isso surgir dos países da periferia, né? Então, é isso, né, que infelizmente acaba acontecendo, e aí o que acontece? O discurso da direita, né, é sempre essa, né, de que a gente está tomando poder devido à ameaça comunista, ou seja, então a gente vê, olha, quanto tempo, né, esse discurso da ameaça comunista, né, desde lá do início do século XX, né, sempre mantendo essa mesma narrativa, né,
o que tem que ficar muito claro, né, é que não vai haver um novo modo de produção, né, não vai surgir um novo modo de produção sem que todas as características do capitalismo estejam totalmente suprimidas, né? E é isso que muitas vezes o pessoal não entende, né? Então, é por isso que o pessoal, né, acaba se incomodando muito, né, com a China, né? Mais alguma questão, pessoal? Férias só daqui 2 semanas, Carol. Só lembrando, então, que vocês têm que me entregar até segunda-feira à noite aquela questão da disciplina de geografia urbana que eu passei ontem para vocês, beleza? Acho que é isso, então, pessoal.